Olá para todos, uma boa tarde, boa noite aqui em Portugal. Eu sou Ana Vitória, sou a moderadora desse webinar e sou também uma jovem líder do oceano pela Sustainable Ocean Alliance. Hoje nós vamos receber a Lissandra para conversar um pouquinho sobre o projeto dela. E eu peço para vocês para a gente deixar uns 5 minutinhos de espaço para quem estiver atrasado e tiver que chegar nessa sessão. Então, se vocês quiserem, por enquanto, escreverem ali no chat, no bate-papo, sobre o lugar de onde vocês estão, de onde vocês vêm, para que a gente saiba um pouco mais sobre vocês, podem ficar à vontade. E temos também um recado para hoje, que quem participar de pelo menos 4 webinars da Sustainable Ocean Alliance, esses do Brasil, pode retirar no final o certificado de conclusão. Então, para quem participar de pelo menos 4 webinars. Então, estou vendo aqui pessoas do Brasil, também tem bastante gente de Portugal. Eu moro em Lisboa, no caso. Figueira da Foz, Vila Nova de Gaia, Niterói, Joinville. Vamos deixar, então, uns 5 minutinhos e daqui a pouco eu volto para apresentar para vocês um pouquinho da Sustainable Ocean Alliance. Eu não sei se vocês viram também, mas quem tiver curiosidade para saber sobre o programa da semana, a Eugênia, nossa representante de língua portuguesa da Sustainable Ocean Alliance, deixou aqui no chat o link de toda a programação da semana. Vocês estão vendo a imagem também, mas se quiserem depois salvar essa imagem, pode entrar ali. E o link do grupo de WhatsApp também, porque ali ela envia o link das chamadas e todas as informações são mais rápidas por ali, se vocês quiserem também. Bom, vou começar apresentando para vocês, então, sobre a Sustainable Ocean Alliance. Vou compartilhar a minha tela. Conseguem ver? Eu acho que sim. Mas me deem um ok aqui no chat. Conseguem ver, pessoal? Ok, perfeito. Pronto. Então, a Sustainable Ocean Alliance é uma organização que está nos Estados Unidos, baseada nos Estados Unidos, mas é uma organização que age internacionalmente. E vou apresentar para vocês um pouquinho do como é a organização da Sustainable Ocean Alliance. Então, a missão da Sustainable Ocean Alliance é de desenvolver líderes, cultivar ideias e acelerar também soluções para um oceano saudável e sustentável. É uma organização que atua em 2 frentes, tanto na frente do
programa de Ocean Leadership, que é o programa de liderança, quanto o Ocean Solutions Accelerator, que é um acelerador de projetos e também de soluções escaláveis pelo oceano. Eu vou explicar em detalhe o que são esses dois projetos. Aqui em Portugal, só para vocês terem uma noção, eu, junto com a Eugênia, que também está nessa chamada, nós coordenamos um hub da Sustainable Ocean Alliance, e nós vamos explicar um pouquinho como é que isso funciona também, caso algum de vocês tenha interesse em criar um hub. Só um minuto, porque eu estou com problemas de passar estes slides, não sei por quê. Pronto. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as principais iniciativas do programa Ocean Leadership para esse ano de 2020. O objetivo desse programa é de empoderar uma comunidade local de jovens para que eles, global, na verdade, né, para que eles possam se tornar líderes pelo oceano. Existem várias formas de fazer isso, uma delas pelo financiamento também de projetos. Então a Sustainable Ocean Alliance, ela possui esses microgrants, que são pequenas quantias de dinheiro que podem ser enviadas para projetos, parte dessa rede, e é possível também que vocês possam se candidatar. Então, ela apoia projetos e soluções em mais de 10 países, aqui em Portugal também. É bem interessante, se vocês puderem depois dar uma olhada no site da Sustainable Ocean Alliance sobre o programa Ocean Leadership. É também uma comunidade global de jovens, então é uma comunidade que também se reúne em diversas conferências. Esse ano era para a gente ter se encontrado aí na conferência de maio, que ia acontecer da UN Ocean Conference aqui em Lisboa, porém ainda estamos em trabalho aí para saber quando é que vai ter uma próxima data, mas é um local também de reunir esses jovens líderes com essas plataformas de discussão internacional que são as conferências. É também um modo de expandir a literacia do oceano, que a gente chama no Brasil também de cultura oceânica, e aumentar a conscientização por meio dos Ocean Learning Labs. Então, são webinários mensais que acontecem. A Eugênia sempre está mandando notícias sobre eles, especialmente os em português. E a gente trata de temas como plásticos, economia circular. Também temos um programa de advocacia pela saúde do oceano, que é essa campanha de seabed mining, né? Ou seja, da mineração do fundo do mar. Então, a Sustainable Ocean Alliance também apoia uma campanha para parar com a expansão dessa prática, que é a exploração do fundo do mar. Então, se algum de vocês se identificarem com alguma dessas áreas, podem depois entrar no site. Eu também deixo aqui os contatos da Eugênia. E esse programa Ocean Leadership já uma comunidade global de líderes do oceano, está presente em 165 países, por meio dos Solution Hubs, como eu disse, e são grupos que podem agir tanto na frente nacional, ou seja, representando um país todo, quanto em uma escala regional ou local também. Aqui está o mapa de todos os hubs que são parte da Sustainable Ocean Alliance. Então, estão presentes em muitos países. Então, são 32 Ocean Solution Hubs, mais de 3.000 jovens líderes e mais de 500 projetos. E existe também a outra frente, como eu falei para vocês no começo, que é o Ocean Solutions Accelerator, que é um acelerador, então, de empresas e relacionadas ao oceano. Apoia o desenvolvimento de startups focadas nesse impacto positivo, sempre com a ideia de trazer sustentabilidade do oceano. E no programa de 2020, se eu não me engano, as candidaturas são até dia 3 de agosto, então, para quem tiver uma startup e tiver interessado em acelerar a sua empresa, a sua startup, pode entrar no site do Ocean Solutions Accelerator, que ainda estão abertas as candidaturas. Essa já é a terceira edição do programa. Eu, inclusive, quando estive em Bali, quando eu conheci a Sustainable Ocean Alliance em 2018, eu conheci muitos das empresas, né, que foram aceleradas pela Sustainable Ocean Alliance e têm ideias maravilhosas pelo oceano. Então, convido vocês a também
olharem o site, conhecerem um pouco mais essas novas ideias de negócios sustentáveis pelo oceano. E o acelerador, né, duplicou já a rede de mentores e investidores, então quem participa desse programa tem acesso também a mentores e a investidores que têm interesse de apoiar startups relacionadas com o oceano. A ideia é de trazer esse financiamento para soluções que são realmente escaláveis, então se alguns de vocês se interessam por esse e tem alguma solução que seja escalável, podem sempre olhar no site da Sustainable Ocean Alliance. E também, é claro, uma grande vitrine, uma grande exposição das startups que participam, porque tem um destaque tanto na mídia internacional, quanto, é claro, na imprensa, né? Então, tudo isso sempre favorece as empresas que estão começando. E existem várias formas de colaborar também com a Sustainable Ocean Alliance. Vou mostrar para vocês como criar parcerias, no caso, se vocês também não se encaixem nessas duas categorias, tem como participar também. Tanto por meio das conferências mundiais, então, para jovens que estão alinhados com a parte, por exemplo, da advocacia, é muito interessante. A Sustainable Ocean Alliance, ela traz a oportunidade de bolsas de estudos para os jovens que eles possam participar dessas conferências internacionais, como a Our Ocean Conference, como a própria conferência que iria acontecer agora em Lisboa esse ano, que é a UN Ocean Conference, mas que ainda está aí, logo teremos uma data, quanto outras conferências internacionais relacionadas ao oceano. Existe uma outra forma que é, claro, pelo investimento em inovação, através do Accelerator, né, que eu mencionei para vocês. Aqui está o exemplo de uma empresa que foi acelerada, que é a Coral Vita. Eu conheço o trabalho deles e é muito interessante como é que eles trazem mesmo esse modelo regenerativo do oceano para, de uma certa forma mesmo, resgatar os corais. E também tem a forma com parcerias. Então, são mais de 100 empresas envolvidas, mentores e também serviços aos empreendedores e aos jovens líderes do oceano. Eu deixo para vocês aqui, nesse último slide, o contato, se vocês quiserem anotar o contato da Daniela Fernandes, que é a CEO da Sustainable Ocean Alliance, e também o contato da representante de língua portuguesa, que é a Eugênia. Quiserem tirar uma foto desse slide ou também escrever, podem ficar com esse contato, porque são pessoas que, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os programas e quiserem participar, podem sempre escrever para elas. O site do Sustainable Ocean Alliance é bem claro, então eu recomendo que vocês visitem, mas caso tenha alguma dificuldade, pode sempre falar com as duas. E agora, só um minuto que eu vou voltar para mim. Agora, eu vou apresentar para vocês a Alissandra, que fala com a gente de Recife, no Brasil. Desculpa, gente, o meu português está todo afetado, porque eu moro em Portugal, então às vezes eu confundo umas palavras. Ela vai falar com a gente hoje desde Recife, e ela vai mostrar um pouco do projeto dela, que é como a tecnologia pode aproximar o oceano das pessoas. A Alissandra, ela é oceanógrafa, então desde o primeiro ano de graduação em oceanografia, ela faz parte do laboratório de ecotoxicologia, onde estudou diversos contaminantes ambientais e os seus efeitos nos organismos marinhos. Em 2018, ela criou o mergulho virtual, onde ela usa esses óculos de realidade virtual, feitos de papelão, para mostrar os ecossistemas marinhos e os seus desafios para as pessoas. Atualmente, o mergulho virtual é parte integrante do projeto Viva Mar, uma iniciativa que reúne profissionais e estudantes para levar a cultura oceânica de forma acessível para fora da universidade. Então, Alissandra, se você quiser já começar o seu webinário, o chão é todo seu. Só acionando aqui o meu microfone, que eu tinha perdido ele. Não tem problema. Só uma correçãozinha, Ana, que eu sou de São Luís do Maranhão, tá? Ai, me desculpa, é porque eu não sei, porque eu acho que a Eugênia me falou alguma coisa e eu confundi, mas me desculpa mesmo. Tudo bem, tudo bem. Então, pessoal, boa tarde para quem estiver no Brasil, boa noite para quem estiver em Portugal e em outros países aí pelo mundo. Bom, como a Ana já me apresentou, eu sou a Alissandra, eu sou oceanógrafa aqui de São Luís do Maranhão,
formada pela Universidade Federal do Maranhão, e a gente vai conversar um pouco sobre como a tecnologia pode aproximar o oceano das pessoas. Bom, eu tenho uma iniciativa que ele se chama Mergulho Virtual. E durante a nossa conversa aqui na webinar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é, para que serve, como surgiu, quais são seus objetivos. E eu queria muito que vocês ouvissem o webinar e ouvissem o meu relato como se eu estivesse contando uma história, porque de fato é isso. O mergulho virtual, ele é uma história que faz parte da minha vida como oceanógrafa, da minha vida tanto como profissional como pessoal. E uma coisa que eu queria também, que eu peço desculpa desde já para vocês, é que eu tô com um problema na entrada do microfone do notebook, e aqui onde eu moro, eu moro perto de uma grande avenida, então tem muito barulho de carros e de motos passando. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir esse barulho, assim, aí das motos. E também eu acabei de ver que tem um bando de passarinhos que pousaram na árvore aqui perto, e eles de vez em quando vão ficar dando um alô aí para vocês. Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho a contar sobre essa história é que nunca foi meu sonho ser oceanógrafa. Se alguns anos atrás alguém me perguntasse o que é oceanografia, eu não tinha a mínima ideia. Eu não sabia o que era essa ciência, o que era esse profissional. Mas duas coisas me ligavam muito ao mar, que é essa praia aqui na minha cidade, que é São José de Ribamar, uma praia que fica aqui pertinho de São Luís. E essa praia, vocês observando aqui onde tem esses dois rapazes, toda vez que ela está no regime de baixa-mar, né, na maré seca, popularmente falando, ela cria uma grande planície, onde não tem água. Então, toda vez que a gente ia nessa praia, eu ficava catando os bichinhos, pegando, jogando de volta. E nessa praia tinha muita estrela do mar, que é uma coisa que não é muito comum aqui nas praias de São Luís. Então, aquilo me despertava uma curiosidade muito grande. Eu olhava o bicho lá, eu pegava, nossa, que lindo, que legal, e devolvia. E o vovô, pescador também. Sou neta de pescadores, então uma coisa que eu gosto muito de falar é que toda vez que o meu avô ele chegava da pescaria, ele trazia a rede nas costas e ele tinha também um cofo. O que é um cofo? É um recipiente feito de palha em que o pescador ele coloca, né, os frutos do mar que ele pescou ali dentro. E o suor do meu avô, ele tinha um cheiro diferente, que era um cheiro de mar, era um cheiro de sal, né? O oceano, se a gente for parar um pouquinho para refletir, ele tem um cheiro muito característico, e esse era o cheiro do meu avô. E isso, para mim, eu tenho uma memória olfativa que eu lembro sempre desse cheiro, e anos depois, quando eu ingressei em oceanografia, eu senti esse cheiro no departamento, né? Porque o pessoal saía, fazia coleta no mar, então vinha aquele cheiro. O departamento de oceanografia ele tinha esse cheiro, que é justamente o cheiro do vovô. Com o passar do tempo, o meu avô começou a ter dificuldades para encontrar os peixes, para encontrar os frutos do mar que ele pescava. E as estrelas do mar, elas já não apareciam mais na praia de Panacoatira. Já não existia mais estrelas. E isso me despertava assim uma curiosidade muito grande. Apesar de eu não sonhar em ser oceanógrafa, não sonhar em ser engenheira ambiental ou em ser, sei lá, bióloga, mas os problemas ambientais despertavam em mim uma curiosidade imensa. Eu assistia nos jornais falando sobre, em tal lugar do Nordeste está tendo uma seca que nunca se viu essa seca. É a primeira vez que está tendo uma seca tão intensa. Ou então falavam, o rio tal está poluído. E uma coisa que eu lembro que eu sempre lia na internet era que muita gente insistia assim, mas cada um pode fazer a sua parte. E eu ficava me perguntando, tá, mas o que eu posso fazer para mudar isso? É uma coisa que eu ficava muito na minha cabeça. Eu pensava, como é que eu posso ser alguém que entende desses problemas e que, quem sabe, um dia pode solucionar um deles? Eu me achava, inclusive, uma pessoa muito de humanas. Eu pensava, eu vou fazer psicologia, ou então eu vou fazer relações internacionais, eu vou fazer história.
eu nunca pensei em fazer nada relacionado à área ambiental. Mas aí o vestibular chegou, e quem está nessa fase aí dos 18 anos, que a gente sente essa pressão social de eu preciso entrar na universidade, eu tenho que fazer, tenho que ter um emprego, que ele vai ser o resto da minha vida. Eu sentia essa pressão e eu me perguntava, e agora, o que é que eu vou fazer? Fiz o vestibular e eu encontrei um curso chamado Oceanografia. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse curso é que ele é um curso interdisciplinar, ou seja, a interdisciplinaridade da oceanografia me chamou muita atenção, porque eu vi que ali a gente ia ter uma base de física, uma base de química, de biologia, e uma coisa que eu acredito até hoje é no poder dessa interdisciplinaridade, um poder dessa conexão de conhecimentos que podem se juntar e dar uma resposta eficaz para um problema. Não apenas uma resposta vaga, uma resposta unilateral, mas uma resposta macro, com essa interdisciplinaridade. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né, na oceanografia. E logo de cara, a gente se pergunta muito, né? Para que ramo da oceanografia eu vou? A gente se pergunta muito isso no começo, né? E, no entanto, eu acho assim que é um pensamento até meio errado, porque se a oceanografia é interdisciplinar, não importa no que eu vou me especializar, eu serei sempre um profissional que precisa olhar de uma maneira macro para os oceanos. Aí eu descobri o Lab Ecotox, que é o laboratório de ecotoxicologia, que na época era do departamento de oceanografia. E o que é a ecotoxicologia? Na época, se eu não sabia o que é oceanografia, eu não fazia ideia do que era ecotoxicologia. Eu não sabia nem pronunciar esse nome. Eu lembro que eu levei assim umas 2 semanas para falar ecotoxicologia sem engatar no meio de uma das sílabas. Mas a ecotoxicologia, ela é uma ciência que estuda os efeitos dos agentes químicos, dos poluentes nos organismos, a vários níveis. Ou seja, eu posso estudar o efeito de um contaminante numa alga, assim como eu posso estudar esse efeito em todo o ecossistema. Então, daqueles problemas ambientais lá que eu queria resolver, o mais presente que eu via que São Luís tem uma deficiência muito grande no tratamento de esgoto, então eu sabia que a poluição marinha era uma coisa que eu queria muito atuar. E eu vi uma oportunidade dentro do laboratório de ecotoxicologia de atuar nessa frente. Eu pensei, bom, oceanografia interdisciplinar, ecotoxicologia também é. Então, eu acho que esse curso e essa linha de pesquisa vão me dar as respostas que eu tanto quero. Só que aí, quando eu estava mais ou menos assim, do meio da graduação para o final, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu me sentia assim um pouco inquieta, um pouco decepcionada. E eu ficava pensando, poxa, eu amo estar aqui nessa rotina do laboratório, é algo que eu amo fazer, amo de paixão, amo ecotoxicologia, amo oceanografia, mas falta alguma coisa. Eu me questionava muito, o que será que está faltando? Aí eu comecei a pensar de uma forma ampla nas coisas que me incomodavam dentro dessa temática. Aí uma das primeiras coisas que eu pensei, bom, oceanografia é um curso que é pouco conhecido. É muito comum, né, para um estudante de oceanografia e para um oceanógrafo, que as pessoas perguntam, o que é que tu faz? O que é que tu estuda? Aí a gente fala, eu estudo oceanografia. Pessoal, oceano o quê? Até uma piada, assim, um jargão, né, dentro da oceanografia, esse oceano o quê? Eu já tive que responder uma vez, inclusive, eu falei, eu estudo oceanografia. Aí a pessoa me perguntou assim, tu estuda ossos? Aí eu, não, eu estudo os oceanos. Aí, então, essa era a primeira coisa que me incomodava. Ninguém sabia o que era oceanografia, e eu percebi, inclusive, que essa questão de oceanografia ser um curso pouco conhecido, ela gerava problemas muito maiores, por exemplo, de mercado de trabalho. Uma empresa, ela pode até ter uma vaga que
compete, que dá aquele match com o oceanógrafo, mas ela nem sabe que o oceanógrafo existe, então como é que ela vai contratá-lo? Inclusive, é um grande problema aí dentro da nossa profissão, que às vezes, por exemplo, um biólogo é contratado quando o oceanógrafo também tem capacidade de fazer aquele trabalho. Então, a gente meio que sai perdendo bastante nesse quesito. Uma coisa que me incomodava muito, e esse aqui é uma das coisas principais, é que a ciência produzida no meio acadêmico, ela ficava retida apenas dentro do meio acadêmico, apenas dentro dos muros da universidade. E isso me incomodava muito. Na época, eu tinha um orientador que ele sempre falava assim: o seu trabalho nunca está completo se você não publicar. Então, eu sabia que eu tinha que fazer um estudo, passar por toda aquela parte de coleta, experimento no laboratório, mas ele nunca estaria completo se eu não publicasse. Mas aí eu pensava outra coisa, tá? Eu vou publicar o meu trabalho. Mas e aí, quem é que vai ler? Quem é que vai saber da importância? De novo, voltava a questão da ciência estar retida só dentro da universidade. Porque a gente do meio científico sabe que uma pessoa leiga, ela não lê um artigo científico. E por mais assim que ela esteja navegando na internet e ela encontre um artigo científico, ela não vai entender. Então, eu pensava, poxa, aqueles problemas ambientais que eu queria tanto resolver e que eu tenho as ferramentas hoje em dia para resolver, eu sei que eles ainda não são resolvidos por causa dessa distância entre o conhecimento científico e o conhecimento popular. É uma coisa que, inclusive, nesses últimos anos, com as questões dos problemas do governo atual que o Brasil está vivendo atualmente, é uma coisa que a gente começou a falar muito. Mas na época que eu estava na graduação, aqui no Maranhão, pouquíssimas pessoas falavam sobre isso. Então, isso me incomodava muito. Para se ter uma ideia, no nosso departamento só tinha uma professora que levava o conhecimento sobre manguezais para fora da universidade, só uma professora. Então, isso era uma coisa que eu sabia que estava ligada a como resolver aqueles problemas lá atrás que tanto me incomodavam. Aí eu comecei a me apaixonar por recifes de corais. Eu fiz um estágio com recifes de corais e eu pensei, meu Deus, é isso, eu quero muito estudar, aplicar os conhecimentos de ecotoxicologia nos recifes de corais. Aí, inclusive, muitos amigos, né, falam, a Alice, que todo mundo me chama assim, Alice dos corais, Alice só fala em corais. Aí um amigo me falou assim, já que tu gosta tanto de corais, assiste este documentário, Em Busca dos Corais. Eu acho que ele já é bem conhecido nesse meio aí do pessoal que gosta dos oceanos, mas na época ele tinha acabado de ser lançado. Então, poucas pessoas conheciam ele. Eu mesma, eu tinha o Netflix, que ele é original Netflix, mas eu nunca tinha assistido, nunca nem tinha me dado conta. Aí eu fui lá, assisti esse documentário, que ele acompanha uma equipe de mergulhadores, cientistas, fotógrafos, ou seja, uma equipe interdisciplinar de todo mundo que documenta o desaparecimento dos recifes de corais. E uma coisa que eu achei sensacional, que eu pensei, olha, esse pessoal aí do Em Busca dos Corais, eles têm muito, muito a ver com o que eu ando pensando ultimamente. Que um dos idealizadores, o Richard Beavers, que ele é britânico e ele é do marketing. Ele não é um cientista, ele não é um biólogo, um oceanógrafo, ele era uma pessoa do marketing. Ele fala assim, que ele queria usar a ciência, ele não queria fazer um projeto científico que estudasse o desaparecimento dos corais, mas ele queria fazer esse elo do conhecimento científico para as pessoas de fora da comunidade científica conhecer o branqueamento de corais, saber que isso está acontecendo. Uma das coisas que ele fala também é da dificuldade, porque os corais, eles estão embaixo d'água, né? Então, como é que o branqueamento ele acontece embaixo d'água? Então, como é que a gente vai mostrar isso para as pessoas que não estão embaixo d'água? Uma coisa que está acontecendo fora do alcance delas. Então, eu achei sensacional esse pensamento dele e foi muito, muito inspiração para o que o mergulho virtual se tornou depois.
O que é que eles faziam? Faziam um mapeamento da Grande Barreira de Corais em imagens em 360 graus. Essas imagens, elas são feitas não apenas num ângulo, mas todo. Tipo isso aqui que eu estou segurando, digamos. Uma imagem em 360 graus, ela vai pegar todo esse perímetro aqui, todo esse ângulo. Não apenas um ângulo só. Eu achei isso sensacional. Outra coisa, mostrar a Grande Barreira de Corais, assim como o Google Street View mostra as ruas. Eu já acho muito legal o Google Street View, acho uma ferramenta assim incrível, ainda mais fazer isso com a Grande Barreira de Corais, achei incrível. E eles também usavam essas imagens feitas, eles mostravam através da realidade virtual, para mostrar esse branqueamento ao vivo. Eles deixavam lá as câmeras, essas câmeras que capturam a imagem 360 graus, e eles documentavam o branqueamento, ou seja, a gente via o branqueamento dos corais de fato acontecer. Aí aqui a gente abre um parênteses, mas afinal de contas, né, o que é a realidade virtual? Eu achei esse conceito aqui que ele resume bastante do que se trata. Um ambiente virtual no qual o usuário pode se inserir como se estivesse realmente ali, mas tudo não passa de um sistema computacional. A tecnologia induz efeitos visuais, sonoros, permitindo uma total imersão no ambiente simulado. O usuário pode interagir ou não com o que vê ao seu redor, dependendo das possibilidades do sistema utilizado. Tipo, esse sistema aqui que o cara da foto está usando é um dos mais sofisticados, porque além do óculos, onde ele vê essa imagem que está na televisão como se fosse real, ainda tem os controles da mão. Ou seja, esse robozinho aí que ele está olhando é como se fosse ele mesmo. Então, toda vez que ele mexe, esses controles eles têm uns sensores que capturam o movimento e reproduzem dentro dessa imagem computacional. Então, basicamente, é isso que é a realidade virtual. Inclusive, é algo que foi muito pensado para jogos, videogames, mas que ele tem inúmeras aplicações. Aí, eu vendo o pessoal lá do Chasing Coral, e eu vi que eles estavam reproduzindo as imagens com óculos de papelão. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tipo, como assim é um óculos de papelão? Como é que eles colocaram essa imagem dentro do óculos? Antes eu tinha esse pensamento, que era uma imagem que era colocada dentro do óculos. Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que esse óculos feito de papelão, ele se chama Google Cardboard. E Cardboard é papelão em inglês. Ele foi desenvolvido pela Google para ser uma experiência inicial de realidade virtual. Ele não é tão sofisticado como aquele óculos da foto anterior, ele é feito de papelão, mas ele é uma introdução à realidade virtual, uma introdução acessível. Ele é feito de papelão, você coloca um smartphone, como mostra aí na foto, tem duas lentes especiais que se chamam lentes biconvexas, que essas lentes elas têm o papel de fazer a conversão dessas imagens para o olho humano. O Google Cardboard ele também tem dois ímãs, que são ímãs de um metal chamado neodímio, que ele tem um campo magnético muito maior e muito mais forte do que o ímã comum. E ele era de uso gratuito, desde que a gente siga as orientações de direitos autorais no site oficial. E eu pensei, eu vou fazer esse óculos em casa. Aí, além disso, a Google, pensando em algo que somasse com óculos, eles criaram também chamado o Google Expeditions, que é um aplicativo que, digamos assim, que acompanha o óculos. Ele é aplicado para Android e iOS, e nesse aplicativo existem inúmeras tours virtuais, ou seja, você pode, por exemplo, visitar o Museu do Louvre através desse aplicativo. Ou então você pode visitar a Estação Espacial da NASA. Eles fizeram a interface do aplicativo especialmente para que professores pudessem conduzir seus alunos em tours virtuais. Ou seja, eu tenho aqui o meu celular, eu sou a professora, e eu vou abrir o Google Expeditions no meu celular. Os meus alunos, eles vão abrir no celular deles. E eu vou dizer, gente, sei lá, eu sou uma professora de história de artes, na verdade, e a gente vai passear pelo Museu do Louvre.
Aí os alunos encaixam o celular no Google Cardboard e o professor começa a tour. Essa aí se chama uma tour guiada, que é o ideal desse aplicativo. Então, toda vez que o professor der um comando no celular dele, que é o celular que está guiando, esse comando vai aparecer para a tela dos alunos. Então, ele pode, por exemplo, colocar uma seta. Aí, sei lá, olhem aqui para a seta à esquerda de vocês. A seta vai aparecer lá e os alunos vão olhar para a esquerda. Então, sei lá, a gente está olhando aqui a Mona Lisa. Então, ele pode pausar ali na Mona Lisa e falar sobre a arte da Mona Lisa, falar sobre seus mistérios e tudo. E eu achei isso sensacional. Eu pensei, eu preciso fazer isso funcionar. E uma coisa que eu achei muito, muito bacana é que as tours são muito variadas, né? Como eu falei anteriormente. E tinha tours no fundo do mar. Tinha tours pela Grande Barreira de Corais, tinha tours nas Maldivas, no Oceano Profundo. Então, eu comecei a montar o meu primeiro protótipo do Google Cardboard. E um detalhe muito importante, que se a gente olhar aqui nesse slide, vocês vão ver que esse papelão aqui, ele é um papelão fininho, ele é um papelão feito especialmente para essa finalidade. Eu fui pesquisar os preços, né? Pensei, vou comprar os óculos. Só que aí eu estava na final da minha graduação, estava desempregada, que o pessoal de oceanografia sabe que a gente tem esse desafio, e eu não tinha dinheiro para comprar. Aí eu pensei, bom, vou tentar fazer de papelão reciclado. Mas aí toda vez que eu encontrava um tutorial, né, eles falavam, não dá para fazer de papelão reciclado, é muito grosso. Aí eu pensei, bom, não dá, mas vamos tentar fazer mesmo assim. Aqui eu coloquei um esquema de como é o Google Cardboard original, né? E se vocês prestarem bem atenção, ele tem várias camadas, várias estruturas, que realmente é muito difícil de reproduzi-las usando esse papelão grosso, né? Esse papelão que a gente encontra no supermercado. Mas aí eu comecei, tentei, recortei, não deu certo, até que cheguei ao primeiro protótipo, inclusive, por coincidência, ele está aqui em casa, o primeiro é esse aqui, ó. Aqui, se vocês puderem abrir a minha tela, aqui são as lentes biconvexas, ou seja, elas são lentes, né, que tem duas convecções, que são elas que vão fazer a conversão da imagem 360 graus para os nossos olhos. Esse aqui é bem diferente dos outros. Se eu tivesse aqui para mostrar, para comparar para vocês, eu mostraria, mas os outros não aqui. Nada mais para segurar o celular do que esse aqui, que eu acabei esquecendo o nome. Fiz uma artezinha, batizei de Virtual Diving. Né? Os outros, eles ainda têm as marcas aqui de leite, de café e tudo. E estava dado início ao mergulho virtual. Bom, e alguns aprendizados que a gente teve. Eu fiz inicialmente 10 óculos de realidade virtual e eu pensei, bom, agora vamos colocar isso para funcionar. Mas só que assim, alguns aprendizados que a gente teve desde o começo é que não iria ser tão fácil como essa explicação que eu acabei de dar para vocês. Apesar de ser algo simples, algo prático, mas ainda tinha algumas coisas ali que a gente só tinha como aprender na prática. Primeiro, que não é qualquer smartphone que você pode usar. Isso aí a gente só aprendeu indo fazer as ações e vendo que o smartphone não funcionava. Então, os smartphones, eles precisam ter uns sensores especiais, que se chama acelerômetro e giroscópio, que são eles, tal qual aquela foto lá, quando eu falei o que era realidade virtual, são sensores que vai saber se você está se movimentando, né? Se você olha para cima, o celular ele precisa detectar isso, para que a imagem possa se mexer para você, senão a imagem fica estática. O aplicativo Google Expedições, ele precisa de muita memória disponível, ele é um aplicativo muito grande. E à medida que você vai baixando novas tools, essas tools vão ocupando mais espaço ainda no celular. E isso se mostrou ser um desafio para a gente, porque a gente usava, né, na época, os celulares dos voluntários.
Então, assim, imagina, você olha para o seu próprio celular, você tem suas fotos, você tem seus próprios aplicativos, então não tinha memória disponível nos celulares das pessoas. Às vezes a gente colocava no celular de alguém e funcionava tudo bem, aí depois o celular começava a esquentar, 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 porque realmente o aplicativo ele demanda muito do celular, ele não é um aplicativo simples. Então, os vídeos e as imagens em 360 graus também ocupam muita memória do dispositivo. Já teve pessoas que me perguntaram assim, vocês mostram vídeos, filmes? Foi até o Ron do Sustainable Alliance que me perguntou isso. Aí eu falei, olha, não, porque a gente não tem memória no celular das pessoas. Imagina, se uma imagem em 360 graus é gigantesca, imagina um vídeo. Um vídeo tem um peso muito grande no celular, então a gente não conseguia reproduzir vídeos. Alguns iPhones, mesmo tendo os sensores, que todos os iPhones que foram lançados até agora têm, eles apresentaram problemas. Desconfio aí que alguma coisa que a Google tem contra o iOS, porque o smartphone, o iPhone tinha tudo, mas a imagem simplesmente ficava estática, ou então o aplicativo não rodava, e a gente só foi aprendendo isso na prática. Mesmo o papelão grosso, ele possui baixa durabilidade. Então, assim, o mergulho virtual, ele é um projeto, né, que leva uma tour virtual ao fundo do mar para pessoas, para crianças, em escolas. E o que acontecia? Muita gente manuseando acabava danificando o óculos. Então, por exemplo, aqui embaixo da minha mesa eu sou cheia de papelão, que a gente tem que fazer manutenções constantes neles. É durável, mas ele também tem uma durabilidade baixa, então tem que prestar muita atenção no manuseio das pessoas, se alguma coisa descolou, e também um cuidado redobrado ao ser manuseados por crianças muito pequenas, porque vocês imaginam, né? Quando as crianças estão aqui olhando a baleia, o tubarão, elas ficam loucas, aí começa a se mexer para tudo quanto é lado. Aí já aconteceu de celular cair, já aconteceu de celular trincar a tela, e é um problema bem grande porque a gente usava os celulares dos voluntários. Então, esses são alguns aprendizados, né? O Google Expedições e o Google Cardboard, eles são ferramentas incríveis, mas também que têm essas desvantagens e a gente precisa ir se adaptando a elas. Bom, e por que a realidade virtual? Quando eu pensei em criar o mergulho virtual, criar essas tours pelo fundo do mar, né? Eu queria muito despertar nas pessoas esse amor que eu tenho pelo oceano, porque a gente que é simpatizante dos oceanos, a gente vê eles de um modo diferente, né? A gente não vê os ecossistemas marinhos como algo que está meramente para nos servir e nos divertir. A gente não vê as praias dessa forma. Então, eu pensava, poxa, eu quero uma ferramenta. No começo, eu pensei muito assim, eu vou levar palestras para escolas, né? Eu vou chamar meus amigos do Lab Ecotox e vamos ver se a gente leva palestras sobre poluição. Só que uma coisa que eu comecei a me atentar e que hoje eu tenho muito isso na minha cabeça é que a gente está numa era em que esse passar de aprendizado por meio de apenas palestras, apenas aulas, ele já não é mais suficiente para que possa fixar as pessoas naquele assunto, principalmente criança e adolescente. Professores tem sido um desafio para professores de como é que o aluno não presta atenção em 1 hora de aula que eu dou, mas ele assiste 1 hora de vídeo no YouTube. Isso é porque a gente precisa se reinventar, né? A gente não pode mais pensar em dar aula, em passar conhecimento, como a gente passava no começo dos anos 2000. Isso foi uma reflexão que eu venho fazendo até agora. Então, porque a realidade virtual é algo que deu muito certo. Muitas pessoas, por exemplo, têm a chance de mergulhar. A gente sabe que o mergulho, o scuba, né, o mergulho de cilindro, ele é caro. Poucas pessoas conseguem pagar, por exemplo, eu mesma, se atualmente não tivesse de quarentena e eu fosse, sei lá, fazer turismo em outro lugar, pode ser que eu não tivesse dinheiro para pagar um mergulho de scuba, porque não é barato. Então, é algo que uma parte da população ela não tem como pagar.
o mergulho de cilindro ele tem um alto custo. Então, e o Maranhão, em especial, né, o meu estado aqui no Brasil, a gente não tem pontos de mergulho acessíveis, porque o nosso mar, ele é cinza. Ele não é aquele mar azul lá de Recife. Ele é um mar cinza que só tem uma visibilidade de alguns centímetros. Então, o nosso único ponto de mergulho é algo extremamente complexo aqui no Maranhão, porque é o Parcel de Manuel Luiz, que fica a quilômetros da nossa costa. Nem o pessoal que é da Secretaria de Estado, que são os responsáveis por monitorar o parcel, eles não vão lá todo dia, porque é muito inacessível, é um mergulho perigoso. Então, aqui no Maranhão, esse mergulho no mar, ele praticamente não existe. Então, as pessoas vão na praia, vão lá bater uma bola, que aqui, né, no Brasil é super popular o pessoal jogar futebol na praia, mas é só aquilo, ele não vê o que existe por baixo das ondas. É igual aquilo que o pessoal do Chasing Coral fala. Muitas das coisas, dos processos, né, dos oceanos, acontecem numa zona que ela não está visível. Então, como a gente vai mostrar isso para alguém dizer que é importante se a pessoa nunca mergulhou, se a pessoa sequer sabe o que existe por debaixo dessas ondas? E eu me fiz essa pergunta: como mostrar o que existe por baixo das ondas para as pessoas de forma interativa, de forma que não fosse apenas uma aula ou apenas uma palestra, mas que conseguisse captar esse sentimento de amor que os oceanógrafos, os biólogos têm pelos oceanos. Eu me perguntava muito isso. Foi aquele match que eu dei com o pessoal do Chasing Coral, porque era o mesmo sentimento que eles tinham. Então, outra coisa que é uma vantagem incrível da realidade virtual é que mesmo precisando, né, de um smartphone, mesmo o Google Cardboard e outros óculos, que não existem óculos simples só de papelão, né? Se você der um Google aí, você vai ver que tem uns óculos baratos e que não são de papelão, mas que precisam do smartphone. Então, mesmo precisando do smartphone, eles são muito mais baratos do que aquele equipamento da foto lá do conceito de realidade virtual que eu mostrei. Então, é um equipamento simples, acessível e que dava conta de mostrar esse oceano, os ecossistemas de uma maneira interativa. E uma coisa também muito bacana, que é todos esses materiais que a gente usa, eles são gratuitos. Se você for lá no YouTube e colocar, por exemplo, Great Barrier Reef VR, ou RV, né, que é Virtual Reality, você vai ver que tem muitos vídeos em 360 graus. Então, é só colocar ali, dar play, se você tiver acesso à internet, colocar no óculos e você consegue conhecer aquele lugar. Simples, barato, não tão simples, porque eu já falei das dificuldades que a gente teve, mas se a gente consegue vencer elas, se torna uma ferramenta, uma tecnologia que, inclusive, esses dias eu estava pensando, poxa, eu acho que a pessoa que inventou a realidade virtual, ele não estava pensando, né, em educação, acho. Ele possivelmente estava pensando em videogames e que as pessoas iam parar de jogar videogame da forma que é jogada hoje. Então, mas assim, o que mais me empolga na realidade virtual é porque mesmo ela não sendo uma ferramenta que foi destinada para isso, mas o conhecimento que eu tive na faculdade e as questões que eu queria resolver, eu poderia fazer essa ponte. Nunca me foi ensinado que a realidade virtual poderia ser aplicada na educação, mas todos esses questionamentos fizeram eu pensar nisso. Poxa, porque eu não uso a realidade virtual para mostrar os oceanos para a pessoa de forma fácil, interativa e divertida, de uma forma que cative elas. Bom, e uma história que eu queria muito contar é que no final assim que eu me formei, assim que eu colei grau, eu comecei a trabalhar num grande supermercado aqui de São Luís. E tinha uma pessoa, que ela era tipo a minha mentora, que era a Janaína. E um dia a gente sempre conversava, era uma pessoa assim que não tinha o conhecimento científico, era uma pessoa que mal tinha terminado o ensino médio, estava ali vivendo só com o salário mínimo, criando seus filhos, mas mesmo assim ela gostava muito de ouvir
eu falar dos problemas ambientais. Ela era uma excelente ouvinte e ela se mostrava interessada nesses assuntos. Então, uma vez a gente conversando sobre isso, ela falou assim: ah, sabe qual é meu sonho? É ver aquelas luzes do céu, aquelas luzes que tem lá naquelas regiões que só neva. Aí eu fiquei pensando, luz do céu, região que só... Ah, é a aurora boreal, que é aquele fenômeno que acontece, né, só nos polos e tudo. Ela é meu sonho ver a aurora boreal. E eu me identifiquei muito com esse sonho dela, porque o meu sonho era conhecer a Grande Barreira de Corais. Nessa época, eu tinha ganhado uma bolsa para estudar na Austrália, mas eu não consegui estudar porque a bolsa não cobria todos os meus custos e eu não tinha dinheiro para realizar esse grande sonho, que era estudar lá e conhecer a Grande Barreira de Corais. Então, eu pensei, poxa, Janaína, eu te entendo. Como é ter esse sonho e ficar imaginando que, sei lá, você nunca vai conseguir realizar um dia. Aí eu pensei, poxa, eu já fiz os óculos, eu acho que eu vou fazer uma surpresa para a Janaína. Aí nesse dia eu levei os óculos, um dos óculos para o trabalho, coloquei o meu celular e tinha uma tour lá no Google Expeditions, no aplicativo do Google, que era para conhecer a Grande Barreira, era para conhecer justamente a aurora boreal. Aí eu peguei, coloquei meu celular e, olha, Janaína, coloca o teu rosto aqui. Aí ela ficou, meu Deus, são as luzes que eu queria tanto conhecer. E eu fiquei pensando, poxa, olha só como uma ferramenta simples, prática e fácil pode tornar, por exemplo, o sonho de alguém possível, que ela nunca imaginava que poderia conhecer de uma forma remota, digamos assim, a aurora boreal, mas nesse dia ela conheceu. Bom, gente, e uma coisa muito bacana é que na época que eu comecei a idealizar o mergulho virtual, o laboratório de ecotoxicologia recebia muitos convites para a gente fazer atividades extras, né, com as pessoas. E como assim? A gente estava trabalhando apenas com pesquisa científica, a gente não tinha nada pronto. Por exemplo, a gente foi chamado várias vezes para fazer ações, mas a gente não tinha nada pronto que não fosse numa linguagem científica. Então, eu lancei essa ideia, a gente fez uma reunião onde várias pessoas lançaram ideias de atividades para a gente levar de forma, numa linguagem acessível. Então, aí o mergulho virtual não estava mais sozinho, né? Nasceu o projeto Vivamar, que é uma iniciativa do Laboratório de Ecotoxicologia. Em 2019, a gente conseguiu fazer mais de 20 eventos em escolas, visitando escolas principalmente, eventos que queriam essa ferramenta lá. E também a gente aprendeu muito sobre como levar a oceanografia para fora dos muros da universidade, que é justamente uma daquelas coisas que eu queria tanto resolver e que tanto me incomodavam. Foi muito bacana descobrir que o pessoal do laboratório, na pessoa da professora Mariana, que é a coordenadora, também tinha essa vontade. E agora, na pandemia, a gente está juntando materiais de ONGs, de projetos, materiais em PDF mesmo, que tenha informação sobre os oceanos, atividades de colorir, para que a gente possa distribuir para as nossas escolas parceiras e disponibilizar para as escolas aqui do Maranhão e para quem mais quiser, de modo geral. Pensando nisso também, eu lanço aqui de primeira mão para vocês o nosso próprio almanaque, que é o almanaque de atividades do projeto Vivamar, que foi idealizado por mim, com a revisão aí da professora Mariana, e tem muitas informações básicas de oceanografia, conceitos básicos sobre as diferentes zonas de luz, sobre como os animais aquáticos se movimentam, sobre poluição, que é o nosso principal enfoque, e sobre os ecossistemas marinhos, de forma geral. E aqui eu deixo uma das reflexões mais incríveis e que me tocaram profundamente do Chasing Coral, que o Richard fala assim, eu vou até, nem eu estou vendo direito, peraí. Eu sempre fui fascinado pela magia dos oceanos. Parece que o tempo fica mais lento. A maioria das pessoas olha para o espaço com admiração. No entanto, temos esse mundo quase alienígena em nosso próprio planeta, tão cheio de vida. Mas é um mundo que a maioria das pessoas nunca explora.
Então, agradeço muito ao pessoal do Sustainable Ocean Alliance com essa foto do Our Ocean, que eu tive o privilégio de participar lá em Oslo, na Noruega. E eu posso dizer que no ano de 2019 foi muito produtivo para a educação ambiental aqui do Maranhão, porque além do mergulho virtual, do projeto Viva Mar, eu tive o prazer de conhecer o pessoal do SOA, conheci a Daniela, que é a fundadora, que é uma pessoa incrível, conheci a Eugênia, que é a idealizadora desses webinars, e continuo conhecendo muitas pessoas que nos dão força para continuar nessa caminhada que não é nem um pouco fácil. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Eu adorei o seu projeto. Muito obrigada mesmo por apresentar. Eu acho que você inspirou muitas pessoas aqui no chat, porque antes de contar as perguntas, eu vou te falar o que as pessoas falaram do seu projeto. Menina, além de uma pesquisadora fantástica, és um ser humano lindo. Sua humildade, simplicidade, sua luz é contagiante. Parabéns e muito sucesso. Muita gente falando que está emocionado com o seu projeto e realmente é bem tocante, assim, porque é muito bonito ver a sua história e como é que você transformou algo que estava mesmo te incomodando, você transformou isso numa solução, é mesmo muito legal ver que você fez isso. E eu vou, então, te trazer algumas perguntinhas que o pessoal colocou aqui. Uma delas é, daria para fazer essa experiência em laboratório? Agora eu não... A tour virtual, seria isso? Eu acho que sim. Dá sim. Inclusive, assim, uma coisa que eu até esqueci de falar e que eu penso bastante, né, que as pessoas muitas vezes me perguntam, né, Liz, o que é o mergulho virtual? É um projeto? É uma startup? E não, o mergulho virtual ele não é nada disso, né? Ele apenas, eu julgo ele como uma ferramenta. É tanto que eu mantenho o Instagram dele pessoal para que a gente realmente possa divulgar essa ferramenta, porque como eu falei, né, eu não criei o óculos, eu não criei o aplicativo, eu só apliquei uma ferramenta disponível em uma problemática, né, que eu via. Então, assim, tem muitos vídeos no YouTube ensinando a fazer óculos, tem muitos tutoriais. Quem quiser me mandar e-mail perguntando detalhes, pode mandar. E assim, quem quiser reproduzir os óculos, fique muito à vontade. Se tiver algum professor aqui que não seja de biologia, de oceanografia, por favor, pense em usar essa ferramenta com seus alunos. É algo que tenho certeza que vai ser um diferencial de aprendizado para eles. Com certeza. A Eugênia, inclusive, mandou aqui um vídeo tutorial, se eu não me engano, é dos óculos, porque eu conheci essa tecnologia também, eu conhecia já há um tempo, depois eu olhei o Chasing Coral traz isso, eu achei fantástico, assim, é mesmo uma forma de levar o oceano para mais perto das pessoas, né? Muita gente perguntou também qual é o nome da app, mas eu acho que você respondeu, mas pode ser que perdeu. Eu vou anotar aqui, é Google Expedições. Isso, se puder deixar no chat. Teve uma outra pergunta também. Gostaria de saber se existe um artigo sobre o seu Google Cardboard para a gente acessar. Bom, eu nunca vi artigos científicos sobre ele, né? Inclusive, tanto o projeto Viva Mar quanto o mergulho virtual, eles não estão na fase madura deles, né? A gente está ainda caminhando e aperfeiçoando. E uma das metas para este ano de 2020, que está sendo um ano tão difícil, era a gente compartilhar com as escolas e com alunos questionários para que a gente pudesse escrever artigos, né, sobre a experiência. Mas isso ainda não está sendo possível. Mas, assim, eu nunca vi os artigos. O que tem é muito artigo de revista. A própria Google, ela faz bastante, entre aspas, marketing do óculos. Então, se você colocar Google Cardboard no Google, vai aparecer muita informação técnica, né? Se alguém quiser saber algum detalhe técnico que eu não saiba, mas, assim, artigos científicos eu nunca vi. E uma outra pergunta, os vídeos são... pode ser que tenha algum artigo, Lissandra, eu não sei, mas algo na área talvez da educação,
Sim. talvez não relacionado ao próprio oceano, mas pode ser que tenha alguma coisa já para outra área, tipo história, não sei, que é mais comum fazer os usos dos óculos, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui dizendo: os vídeos são prontos na aplicação, no aplicativo, ou é possível colocar vídeos próprios através do app? É possível colocar vídeos próprios, só que não é através do aplicativo do Google Expedições, né? O Google Expedições, ele tem as tools fixas. Você até pode criar uma, mas são só imagens. Se você quiser reproduzir um vídeo, você precisa baixar outros aplicativos que reproduzem esse vídeo, né? Porque o nosso reprodutor de vídeo padrão no celular, ele não lê vídeos em 360. Então, você tem que ir lá na loja do iOS ou do Android, que no caso é o Google Play, e pesquisar lá, reprodutor de vídeos em 360, até achar um que supra essa necessidade. Eu tenho um que eu uso, eu acabei esquecendo o nome dele, mas depois se me contatar, eu posso passar o nome, que é muito bom para reproduzir vídeos. Obrigada. E acha que essa tecnologia pode ser aplicada na educação ambiental para adultos também? Como? Também. A história, né, da aurora boreal é a prova disso, porque não é algo, a gente pensa assim, realidade virtual, ela não é de hoje, ela já está aí há muitos anos, mas a grande maioria das pessoas não tem acesso a ela. Então, até porque, assim, um óculos robusto de realidade virtual, aqueles que vêm com controle e tudo, são extremamente caros. Eles estão aí na faixa dos $500 e tudo. Então, poucas pessoas têm acesso. E quem tem acesso é mais para jogar. Então, todas as vezes que a gente visitou escolas, que a gente visitou eventos, não é só as crianças que ficavam encantadas, né? Os adultos também têm essa demanda de todas as idades. Não é algo só para criança. Ok. E mais uma pergunta: você leva quantas pessoas para cada palestra que você faz ou cada intervenção do projeto? Então, atualmente e desde quando o mergulho virtual e o projeto Viva Mar está caminhando, a gente acha assim, fazendo uma análise de cabeça, a gente leva no mínimo 5 e a gente já chegou a levar 10 pessoas, né? Principalmente para emprestar os celulares. Que, inclusive, é algo que eu agradeço muito ao pessoal do SOA, porque a gente foi agraciado com o microgrants, então agora a gente vai conseguir financiar os celulares próprios, né? Então, essa dificuldade aí meio que foi suprida, mas em torno de 5 e 10 pessoas que a gente precisava levar para as ações. Mais uma pessoa escreveu, Maísa. Eu adoraria fazer uma parceria com vocês. Podemos entrar em contato para trazer isto para São Paulo? Com certeza, por favor. Então, o seu e-mail você já deixou, né, Lissandra, com o pessoal? Sim, tem meu e-mail, né, Eugênia? Mas eu vou botar aqui também. E Yara Carvalho também falou: posso usar o material do projeto Viva Mar para a empresa Júnior que faço parte? Por favor, Yara, pode usar, pode divulgar. Fique muito à vontade quanto a isso. E mais uma pergunta: como podemos ter acesso ao almanaque de atividades do projeto? Eu vi que alguém mandou no chat o link, não foi? O link do Google Drive. Então tem um link aí no chat, pessoal. Se vocês procurarem um pouquinho, vocês vão encontrar um link do Google Drive. A Eugênia mandou. Eu acho que eu acabei com as perguntas. Pessoal, se alguém quiser agora ligar o microfone e perguntar alguma coisa também para a Alessandra, pode perguntar. Não se acanhe. Não se acanhem, pois é. Eu acho que vocês conseguem ligar o microfone sozinhos, se eu não me engano. Se não, é só dizer aqui no chat que eu e a Eugênia a gente consegue ligar. Eu gostaria de agradecer muito e achei muito legal porque eu moro no Ceará e assim como no Maranhão, aqui nós temos o Parque de Mergulho no Mar, que chama Parque da Risca do Meio, que são mais de 2 horas de viagem em barco e aqui venta muito, então não é um fácil acesso para mergulho.
Então, poucas pessoas mergulham além disso. Se vão mergulhar aqui, geralmente mergulham em outros cantos e não no oceano. Então, eu gostei bastante de saber do seu projeto, porque eu já comecei a pensar, vou divulgar isso, porque assim eu consigo abrir as portas do mergulho e da ciência para outras pessoas, porque, como você disse, mergulhar não é fácil, principalmente nesses lugares onde nós temos essas complicações naturais. Então, só isso. Muito obrigada, Lisandra. Eu que agradeço, Yara. Fique muito à vontade para tirar dúvidas, reproduzir os óculos aí, se você não puder comprar os prontos, né? É possível fazer de papelão, ao contrário do que os vídeos falavam. Então, é mais do que justo, né? Que essa ferramenta ela seja democrática para todo mundo. É esse o maior objetivo. Pessoal, nós vamos chegando aqui em uma hora. Desculpa, tem mais alguém falando? Pode falar. Oi, a Dani. Queria só dar uma sugestão, parabenizar. Trabalho incrível, estou apaixonada. Sou apaixonada por esse sotaque, por esse povo e os trabalhos. Nossa, emocionante, muito lindo toda a história. E, assim, os meus trabalhos diferentes a isso têm sempre incluído as questões de pessoas com deficiência. Então, eu acho que uma próxima fase para vocês, que é um trabalho muito próximo do que eu estou querendo realizar, que eu já estava realizando, de uma trilha subaquática também, é pensar como que o deficiente visual pode ter acesso a esse material, né? Então, fica para todo mundo aí esse pensamento, porque é lindo, um material visual maravilhoso, mas como que o deficiente visual pode ter acesso a isso, né? Eu acho que é um próximo passo para a gente pensar aí e tentar desenvolver, né? É isso, parabéns, foi incrível, amei ouvir a história, foi lindo demais, parabéns pelo trabalho. Sim, sim, Daniela. Isso é algo que, assim, já tinha me passado pela cabeça mesmo. E quando eu pensei nisso, eu vi que tem acho que no Spotify, no YouTube também é disponível, vários sons, né, que o mar faz. Então, eu acho que dá para a gente fazer algo aí para os deficientes visuais baseado apenas no som, né? Eu acho que é algo que vale muito a pena ser desenvolvido, sim. Vamos pensar com mais maturidade nisso, que eu tenho certeza que vai sair uma ótima ideia. Mais umas perguntinhas aqui. A Marta Correia. Qual foi a reação mais legal, mais gira, né? Porque em Portugal gira é legal. Mais legal que você teve com as crianças ao usar essa ferramenta? Gente, na primeira ação, né, do mergulho virtual, antes de ter ainda assim o projeto Vivamar propriamente dito, a gente foi numa academia, né? Estavam fazendo o evento e nos chamaram para ir lá. E era um evento com as crianças. E teve um pequeno, né? Eu acho que ele está até em uma das fotos que eu mostrei, que a ação acabou, a gente mostrei tudo que tinha para mostrar, as outras crianças já não queriam mais saber dos óculos, mas o menininho não largou. Eu acho que a bateria desse celular esse dia até acabou, porque ele não largou de jeito nenhum. Ele é muito engraçado, né? Porque quando eles colocam os óculos, aí eles ficam assim apontando. E a gente capturou uma foto dele justamente quando ele estava apontando assim, porque ele não largou o óculos de jeito nenhum. A mãe até perguntou para a gente depois, né? Como é que ela fazia para adquirir e tudo, porque ele ficou encantado e ele não soltou. A criança ficou assim, tipo, das 9 da manhã até as 12 com óculos no rosto, olhando. Então, essa foi a reação mais encantadora, até porque era a primeira vez que a gente estava fazendo uma ação mais elaborada, então essa aí foi bem marcante. Uma pergunta do Cláudio Sampaio. Parabéns, Alessandra. Você sabe se há algum tempo mínimo e máximo para realizar os tours virtuais? Não, é tempo ilimitado, sabe? Você pode ficar, principalmente com o aplicativo do Google, né, que eu estou me referindo aqui. Por exemplo, você vai fazer a tour do Museu do Louvre. Aí, o que é que vai ter lá naquela tour? Vai ter várias cenas, né? E você, que é a pessoa que está guiando o tour, mas é importante lembrar que você pode fazer a tour sozinho também, só é um pouquinho diferente. Mas aí tem várias cenas, então você vai passando de cena em cena. Então, quando acabar aquela cena, assim, acabou a tour, mas se você tiver outras coisas para falar e explorar,
as imagens elas não vão ficar passando por um tempo que tenha limite, você pode voltar, é livre, né? Agora, quando você reproduz vídeos, quando o vídeo acaba, acabou, a não ser que você volte para o início mesmo. E mais uma pergunta, Liz, será que conseguimos fazer uma oficina para ensinar a fazer os óculos? Então, se tiver muita gente interessada aí que queira aprender, vamos lá, vamos fazer essa oficina. Vamos democratizar a realidade virtual. A Bianca Brandão mandou uma pergunta, será que dá tempo de falar? Se você quiser, Bianca, abrir seu microfone, dá tempo da gente fazer mais uma perguntinha e depois... Oi, tudo bem? Licença, né, primeiro. Eu queria, na verdade, agradecer, né, pela sua palestra e tal, muito legal, porque, assim, eu sempre falei, desde pequenininha, que queria fazer biologia marinha e sempre gostei muito de mostrar para os outros, sabe, essa minha visão que eu tenho do oceano. E eu nunca tinha ligado essas duas coisas e ouvir você falando isso nossa, foi muito legal. E é tão incrível como a gente pode, tipo, mudar a mente das pessoas com coisas tão simples, né? E, tipo, às vezes não precisa de uma publicação, de uma pesquisa científica tão complicada, assim, sabe? É só você mostrar, tipo, as imagens, sabe? Para as pessoas conhecerem, de fato, o que tem nos oceanos. E, eu não sei nem o que eu tô mais falando, que eu tô um pouco nervosa, mas é isso. Acho que eu queria mais agradecer mesmo. E a gente tem mesmo que se reinventar, né? Nessas coisas. É isso. Obrigada. Obrigada, Bianca. E, olha, gente, eu olhei aqui, tem, acho que uma última pergunta, porque eu chequei todas. A Nayane Rossetti perguntou, gostaria de saber se o aplicativo, se dá para colocar as nossas fotos no aplicativo ou se aquilo talvez é feito com uma câmera especial, como é que funciona? O Google, ele tem uma ferramenta que faz essa conversão, né? Mas, assim, não é de muita qualidade. A sua imagem, ela precisa ser muito, muito boa para fazer isso, mas é possível. Por exemplo, eu tenho algumas fotos que eu tirei, inclusive, sem querer, lá da conferência lá em Oslo, que eu tirei uma série de fotos assim, né? Eu tirei várias fotos em série. Então, por exemplo, se você tiver essas imagens em série de um lugar que você queira fotografar, até de você mesmo, é possível fazer e colocar lá no aplicativo. Eu vou pesquisar, porque eu esqueci o nome dessa ferramenta do Google, mas a gente pode fazer nossas próprias tools, digamos assim, é possível. É isso. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Lissandra, muito obrigada. Então, lembrando, gente, que quem assistiu os 4 webinários dessa série, né, dos webinários do Brasil, tem acesso ao certificado. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que eu dei todos os recados. Só uma coisa que eu queria consertar, porque no comecinho da minha apresentação, quando eu apresentei para vocês o Accelerator da Sustainable Ocean Alliance, eu disse que eram só startups. Porém, não. ONGs, ou seja, ONGs, ou projetos que também não estão tão dentro desse contexto empresarial também podem fazer a candidatura. Então, olhem lá no site da Sustainable Ocean Alliance, o último dia é dia 3 de agosto para mandar a candidatura. E é isso, pessoal. Troquem depois aí com a Lissandra, peguem o e-mail dela, entrem aqui no nosso grupo de WhatsApp e vou encerrando esse nosso webinário por aqui, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Fomos, acho que, quase 130 pessoas, Lissandra, então, parabéns. Muito bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.